do profeta Miqueias. Não é esse aqui, o outro. Capítulo 6, agora sim. Livro do profeta Miqueias, capítulo 6, a partir do versículo 6. Vamos achar? Amém? Diz assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante Ele com holocaustos, com ribeiros de um ano. Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros ou milhares de ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor pede de ti, senão que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com teu Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Jesus. Só tem. Igreja, eu quero hoje fazer um convite para vocês. Essa semana eu tive relembrando e meditando nessa mensagem e comecei a fazer uma retrospectiva, né? Olhar para trás e relembrar tudo aquilo que o Senhor já fez em minha vida, dificuldades que eu passei e superei, e coisas que o Senhor operou na minha vida, milagres, coisas boas e também as coisas ruins que o Senhor me deu força para vencer. E eu te convido hoje, em nome de Jesus, se quiser fechar o olho ou não, a começar a refletir tudo aquilo que você já passou, tudo aquilo que Deus já operou na sua vida. Cada milagre, cada livramento, cada superação. Porque nesses versículos que nós lemos aqui, o profeta ele trouxe uma série de exortações ao povo. E as pessoas olhando para tudo isso, né, e trouxe também a lembrança de tudo aquilo que Deus já havia feito. E as pessoas olhando para isso começaram a questionar exatamente isso. E o Senhor, conhecendo o coração das pessoas, usou o profeta para falar estas palavras. Que as pessoas estavam olhando para si mesmas e falando assim: mediante a tudo isso que Deus já fez por mim, o que eu vou fazer por Ele? As pessoas chegaram à conclusão. E eu chego à conclusão, e acredito que você possa chegar a esta mesma conclusão: não há nada que eu possa fazer para agradar ao Senhor. Ou às vezes surge algum outro questionamento também em nossas mentes: o que eu posso fazer para agradar ao Senhor? Do que o Senhor vai se agradar? Do que eu posso fazer que o Senhor se agrade de mim? Aleluia. E por cada momento desse, por cada livramento, e acima de tudo, pela salvação, pelo sacrifício de Cristo na cruz, o que é que eu posso fazer? Eu acredito que você já tenha se questionado isso. Se não, possa fazer agora.
O que aquelas pessoas estavam sentindo é o que eu sinto e que provavelmente você já sentiu. Mas o próprio texto que nós lemos traz essa resposta. Louvado seja Deus. No versículo 8: Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que o Senhor pede de ti? Senão que pratique a justiça, ame a misericórdia, ou em algumas outras traduções ame a misericórdia, e andes humildemente com teu Deus. Justiça, amor à misericórdia e andar com Deus. Mas quando eu leio esses versículos, parece que esse versículo 8, parece que a Bíblia se contradiz em um ponto. Porque praticar a justiça, exemplo, pessoas que cometem grandes crimes e são presas, diante do juiz ela fala que se arrependeu. Ela vai presa ou é declarada inocente? Vai presa. Isso é justo ou não justo? Mas no mesmo versículo, a palavra do Senhor fala para a gente amar a misericórdia. Então, quando o Senhor Jesus, nós somos todos pecadores, e segundo a palavra de Deus, estamos todos condenados, a não ser pelo sacrifício de Cristo. Mas quando a gente olha para o Senhor, olha para Jesus e diz que nos arrependemos, nós somos condenados ou absolvidos? Glória a Deus, amém. Isto é misericórdia, porque o Senhor ama a misericórdia. O amor de Deus é pautado na misericórdia e pela graça de Jesus Cristo. Mas então, como fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Justiça e misericórdia. A continuação do texto dá essa resposta: andando humildemente com Deus. Então, perguntando para o Senhor: o que eu posso fazer? Ou o que você pode fazer para agradar o Senhor? Para que o Senhor se agrade de você. A Bíblia cita um homem e se refere a ele como um homem segundo o coração de Deus, que é Davi. E por que a Bíblia diz isso? Porque, irmãos, Davi, ele andava com Deus. E nesse andar com Deus, aleluia, ele se rendia ao Senhor, assim como ele era, com todas as suas qualidades e dificuldades. Ele reconhecia diante do Senhor, mas acima de tudo, ele sabia esperar no Senhor, porque ele conhecia a Deus. Então, basicamente, para que nós possamos entender essa parte, o Senhor deseja ter um relacionamento conosco, um relacionamento com a sua criação. No Éden, todos os dias ao entardecer ele visitava Adão e Eva, e mesmo quando Adão e Eva pecaram, o Senhor, no mesmo horário, no mesmo local, estava lá esperando. E todos os dias o Senhor está me esperando, te esperando. E o que agrada a Deus é ter os seus filhos perto dele. Então, buscar o relacionamento
com o Senhor. Assim, nós, passando tempo com o Senhor, nós aprendemos a ter misericórdia e a praticar a justiça. E para que entendamos essa justiça ela é, quando a Bíblia fala dessa justiça, é a justiça daqui para lá. De lá para cá tem que ser misericórdia, ou seja, eu tenho que ser o máximo possível ou impossível justo em tudo que eu fizer. Mas quando praticarem a injustiça em relação a mim, eu preciso ter forças para ter misericórdia. E assim, nós voltamos ao mesmo exemplo de Davi. Davi, ele foi ungido rei. Depois de ser ungido rei, o que ele fez? Voltou para o pasto, cuidar de ovelhas. Ele se contentou em continuar cuidando de ovelhas. Por quê? Porque já existia um rei. Ele não se ensoberbeceu ao ponto de ir lá e falar assim: ó, Saul, deu para tu, Senhor, o ungido agora sou eu, a vez é minha. Ele voltou para o pasto. Depois, quando ele foi lá no campo de batalha, tinha um gigante, tinha as pessoas, ninguém queria fazer, mas ele tinha fé suficiente para fazer. Ele fez aquilo que Deus pôs no coração dele, e depois ele fez o quê? Voltou para o pasto para cuidar de ovelhas, até que chamassem ele. Mas ele era ungido de Deus. Diante da palavra do Senhor, quem era rei? Davi já era rei. Mas ele não passou à frente de ninguém. Ele agiu com justiça. Já existe um rei. E ele foi levantado posteriormente como líder dos exércitos, e ele se contentou em ir para a guerra. Agiu com justiça e também com misericórdia, porque ele não precisava, porque ele já era o rei, ele já era ungido de Deus. Ele era o Davi que matou Golias e que afugentou os outros 4 gigantes e mais o exército. O Davi, o ungido, mas ele se contentou e se colocou ali, foi justo e foi misericordioso. Quando ele entra, louvado seja Deus, fugindo, quando estava fugindo de Saul, ele entra na caverna de Adulão e centenas começam a ir atrás dele ali. Mais uma vez ele age com misericórdia e ele não inicia uma rebelião que ele poderia ter feito. Misericórdia para com o rei. E outro momento, quando ele estava com a vida de Saul nas mãos dele, podia fazer o que quiser, ele corta um pedacinho da roupa para ter uma prova, e mais uma vez ele age com justiça e misericórdia. Irmãos, tudo isso porque Davi, ele andava humildemente com Deus. Se nós for buscar na palavra do Senhor um exemplo de maneira que você não seja, Davi talvez seja o maior exemplo do que você não deve fazer. Mesmo assim, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, porque ele andou com Deus, porque ele soube, em cada dificuldade que ele teve, ir aos pés do Senhor e dizer: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. E ele soube também agir com justiça, com misericórdia. Quando Deus falou para ele assim: Davi, não faça recenseamento, ou seja, não conta o povo, porque esse povo é meu, não é seu, não quero que você conte. Mas ele, como rei, curioso,
queria saber quantas pessoas tinha ali para saber quais os impostos que ele ia arrecadar. Ele manda contar ao povo. E o Senhor envia um anjo. E ele olha pela janela e Deus permite ele ver esse anjo. Aonde o anjo passava, as pessoas morriam. E aquele homem, que é rei, que não precisava disso, ele cai de joelhos e fala: Senhor, tenha misericórdia, foi eu que pequei. Perdoa o povo. E aí o Senhor se compadece dessa oração e o anjo para. Quando o anjo para, é no monte onde exatamente no lugar onde Davi mandou construir o templo. Então, irmãos, ele, cada vez que ele fazia o correto, ele louvava ao Senhor. Como quando foi enfrentar o gigante. Vocês vêm com armas, com cavalos, mas eu vou a ti em nome de Deus dos exércitos. Aleluia. Como já foi citado hoje, irmãos, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu quero fazer, este faço constantemente. Paulo disse, porque nós somos seres humanos, mas o problema não é quando a gente faz o mal, o problema é quando nós abandonamos a Deus, quando nos ensoberbecemos ao ponto de nos achar autossuficiente, nos ensoberbecemos ao ponto de achar que algo que nós façamos aqui, o culto, ou seja, na rua, ou seja, em casa, ou seja, onde for, possa garantir ou comprar a nossa salvação. Não há nada que eu possa fazer para curar a minha essência humana, a minha natureza humana. Não há nada que eu possa fazer para comprar ou garantir a minha salvação, a não ser aceitar e reconhecer o sacrifício de Cristo e a graça do Senhor. Só que a Bíblia, irmãos, é clara em dizer, né? O próprio Paulo disse isso. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas isso pode nos trazer um pretexto, né? Mas Paulo, usado por Deus, fala: então nós vamos pecar ainda mais para que mais graça possa ser derramada? Não. Nós vamos estar aos pés do Senhor e se esforçar ao máximo para que andemos cada vez mais de acordo com essa palavra, mas tendo consciência de que eu não posso fazer nada por essa salvação. Eu não posso fazer nada. Não adianta nós fazer o culto mais bonito ou ter as igrejas mais cheias para tentar fazer algo que vai surpreender o Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas e nada que nós possamos fazer vai surpreender o Senhor. A única coisa que o Senhor, nosso Deus, espera de nós é relacionamento. O Senhor quer, quando você estiver dirigindo o seu carro, ou você estiver lá em casa, lavando sua louça, ou seja no banho, ou na hora de dormir, ou no seu trabalho, você possa conversar com Ele. Muitas vezes
a gente fala sobre oração. E a Bíblia diz que nós temos que estar em constante oração. Mas, com o passar do tempo, a igreja confunde o que é estar em constante oração. A pessoa pensa que é estar de joelhos ali, orando e cada vez tentando encontrar palavras. Só que o nosso Deus, Ele nos ouve, assim como um amigo ouve. Você pode conversar com Deus como conversa com o seu amigo. No dia que você estiver ansioso ou bravo, não tenha receio de falar com o Senhor. No dia que acontecer, como Paulo disse, que você não conseguir fazer o bem, mas fazer o mal, não tenha receio de falar com o teu Deus, com o teu Pai. Oh, aleluia, Jesus. Deus poderoso. Para os que aqui são, que é pai ou mãe, se o seu filho erra, comete um erro, você prefere que ele conte para alguém ou para você primeiro? Eu gostaria que meu filho contasse primeiro para mim. E se eu, que sou humano, gostaria disso? Imagine Deus. Aleluia, Deus poderoso. O que Deus falou para Adão no Éden? Primeiro ele perguntou: cadê você? Ele viu o que está acontecendo. Ele já sabia, é claro. Mas o nosso Senhor, Ele não é um acusador. O nosso Pai, Ele não é acusador. Aleluia, Jesus. Ele esperou que Adão falasse. E aí o Senhor fala para Adão todas as consequências daquele erro. Por fim, depois de todas as consequências, Deus faz uma promessa. Aleluia, Deus. E essa promessa era o Senhor Jesus, que iria esmagar a cabeça da serpente. Então o nosso Deus, que é o nosso Pai, Ele está disposto a ter um relacionamento comigo e com você. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Independente da forma que você esteja. Irmão, você está dizendo para que eu esteja errado, continue errado? Não é isso. Mas é que o Senhor nos ama. E o primeiro passo, o maior desejo de Deus é ter um relacionamento íntimo com os seus filhos. O Senhor deseja todos os dias ouvir a tua voz. Ele deseja. Mais uma vez, quem tem filho, se você está agoniado no seu dia e você escuta a voz do seu filho, o que acontece? É a mesma coisa, irmãos. Deus quer ouvir a sua voz. Glória a Deus. Falar com Ele. Imagina você ser ignorado pelo seu filho. Eu tive meditando essa semana e pedi para o Senhor que eu pudesse enxergá-lo nos detalhes. E no meu trabalho, em diversas situações, eu comecei a... Eu tenho uma mania de falar assim: ô Senhor, me ajuda. Tem gente que até reclama de eu falar isso, né? Acha que eu estou bravo, não sei, mas não. A Bíblia diz o seguinte, irmãos: o Senhor está perto daqueles que o invocam. Glória a Deus. Quando eu estava na Bahia, tinha um irmão lá, o nome dele era César. As pessoas ficavam incomodadas com ele, porque a cada 5 palavras que ele falava: Senhor Jesus. Porque ele leu esse versículo e ele colocou na mão. Ele pegou aquilo para ele.
que ficavam o tempo todo: Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, toda hora. E ele não está errado, porque o Senhor está perto daqueles que o invocam. E eu comecei a perceber, tem coisas que a gente faz que vira automático, não é? Quando eu falo isso: oh Senhor, me ajuda, muitas das vezes é no automático. Mas esses dias eu comecei a observar, e eu comecei a perceber Deus nos detalhes, nas coisas simples do dia. Até de eu pegar uma coisa errada, mas no final ser acerta. No meu serviço, eu levar uma peça que era errada e chegar lá precisar da peça errada que eu levei, que não era errada, porque Deus já sabia. Entende? Então, o que vai agradar ao Senhor, mais do que qualquer coisa que você possa fazer, é que você ande humildemente com o teu Deus. Assim você vai amar a misericórdia e vai praticar a justiça. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos orar ao Senhor mediante esse tema, que o Senhor hoje Ele nos exorta a reatar o nosso relacionamento com Ele. Amém? Então vamos orar. Convido você a orar nesse propósito. Senhor Deus, aqui está a tua igreja, Pai, e hoje o Senhor tem nos exortado a reatar o nosso relacionamento íntimo com o Senhor. Não só palavras, ó Pai, decoradas, não apenas, ó Pai querido, um ritual, não apenas, ó Pai, um culto, mas que o nosso dia a dia possa ser, ó Deus querido, um culto ao Senhor. Que nós possamos, ó Pai, trazer o Senhor, convidar o Senhor para o nosso trabalho, para nossas vidas, para a nossa casa, Senhor, para o nosso dia a dia, em todos os momentos do nosso dia, que o Senhor possa estar conosco. Eu te convido, Senhor, mesmo nos momentos, ó Pai, que eu não consigo, Deus querido, praticar, ó Pai, o bem, mas faço o mal. Até nesse momento eu te convido, Senhor, a estar comigo, a ouvir a minha voz, a minha sinceridade, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. E Deus querido, o Senhor nos convida, ó Deus, esta noite, a estar em Tua presença, a buscar, ó Pai querido, a Tua presença, em nome de Jesus, ó Pai. Deus querido e Deus amado, queremos, ó Pai, nós queremos, Senhor querido, ter um relacionamento com o Senhor. Ó Deus amado, em nome de Jesus, nós pedimos, ó Pai, que perdoe todo o mal que a gente possa ter praticado, todo o mal que a gente venha praticar, Senhor, e que possa ofender a Ti. Nos perdoe. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecer